Boa, pessoas! Bem-vindo novamente, né, a nosso curso de Geometria Analítica e Vetores, ofertado pela Universidade Federal do Maranhão no campus de Balsas, cidade do agronegócio. Então, esta aqui será a parte número 4 da aula número 10. E em esta parte da aula vamos tratar, né, o paralelismo e a perpendicularidade, né, entre duas rectas. Então vamos ver como esses dois conceitos, né, são enxergados entre aspas, né, pelas inclinações associadas às linhas, né? Então vamos ver como assim, de que estou falando. Então, primeiro, então olha só, digamos que tu tem uma linha. Aliás, não precisa ser nem colocar o eixo. Então, dado uma linha L, digamos uma linha L, né? L dada, e um ponto P no plano em que L esteja, mas P, digamos que não esteja nele, né? Então P num ponto de L. Então na geometria euclidiana, né, se afirma que por P passa uma única linha que é paralela a L. O sea, esa linha que passa por P nunca intersecta a linha L. Então, na geometria euclidiana se aceita que, dado uma linha L e um ponto por fora da linha, sempre existe uma única linha que passa por P e é paralela a L. Então, ok. Então aceitamos esa primera afirmación de que dado una línea y dado un punto por fuera de esa línea, siempre existe una y son una línea que pasa por P y es paralela a L. Ok. Entonces ahora sí, vamos a suponer que L esteja un plano cartesiano, ¿no? Entonces vamos lá. Y, x, y digamos que esa es L aquí. Entonces L está en un plano cartesiano. Opa, ficou feio esse negócio, né? Bom, vou fazer assim outra vez. ¿Va? Ok, L. Digamos que esse aqui é um ponto P. Aqui tem coordenadas. P1, P2, está no plano cartesiano, né? E digamos que L tem associada a seguinte equação algébrica, né? A seguinte equação linear em duas variáveis. Chamada de AX mais BY mais C igual a zero. Então, essa aqui é a equação associada à linha L. Beleza? Ok. P, un punto dado, ¿no? P no está en L. ¿Ok? Entonces, si aceitamos ese axioma de la geometría euclidiana de que dada la recta L y dado un punto por fuera de L, existe solo una línea que pasa, ¡opa! Que pasa por P y es paralela a L. Entonces, yo diseño aquí. Vamos a supor que estoy falando, no estoy falando. Me disculpan si tú achas, né, que esas líneas van a se encontrar, mas eu estou afirmando que essas linhas não se encontram porque estou afirmando, né? Acontece que o desenho poderia não estar bom, né? Poderia não estar bem, mas eu estou afirmando que essa linha L baja, passa por P e nunca se encontra com L. Então a pergunta é, quem é ou qual é, né? Qual é a equação de L baja? Então pode-se provar que a equação de L, então resposta L é o lugar geométrico da equação AX mais BY igual a P1 mais B, P2.
É só isso. Ou seja, aqui L que é dada, né? Essa L aqui é dada. Eu te digo qual equação, né? L tem atrelada. Ou seja, no mundo algébrico, no mundo da álgebra, essa L se identifica com essa equação aqui. Ou seja, rigorosamente falando, L é o lugar geométrico, né, dessa equação aqui. Ou seja, toda a solução dessa equação está na recta L e todo ponto de L é uma solução dessa equação. Beleza? Agora eu te digo, há um axioma da geometria, né, que diz que, dado uma linha L e um ponto P por fora dessa linha, só existe uma linha que passa por P e é paralela a L, né? O que pode ser provado é que essa linha L barra, que passa por P, tem a seguinte equação, né? Essa aqui também é uma equação linear nas variáveis x e y, né? Agora, essa equação tem o coeficiente em x que coincide com o coeficiente em x da equação L. E o coeficiente de y nessa equação também coincide com o coeficiente de y, né, de L. Agora, o termo constante aqui era C. Agora, na equação, né, na equação, né, que está atrelada a L barra, o termo constante é isso aqui. Ou seja, tu vai fazer o produto de o coeficiente de A com a primeira entrada de P mais o coeficiente de P com a segunda entrada de P, né? Exemplo. Então, digamos que tu tem aqui a que sempre nós trabalhamos, né? Sempre aparece bastante aqui. Digamos que essa aqui é L, né? Passa 1 e passa por o ponto 0, 0, né? Essa L, né? Essa L aí. Digamos, essa L, né, tem atrelada. Nós sabemos que tem atrelada a equação x menos y igual a 0. X menos y igual a 0. Beleza? Agora, digamos que eu pego esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui para mim agora é P, né? P. Eu quero a recta, né? Sabemos que por P passa se aceitamos aquele fato geométrico da geometria euclidiana. Então, por P passa só uma linha que é paralela a L. E eu quero saber a equação dessa linha, né? Então, deixa eu colar aqui. Copio. Vamos lá. Pronto. E agora vamos fazer um esboço, né? Pronto, digamos que esse aqui é L barra. L barra. E passa por P. P tem coordenadas, né? O primeiro ponto de P é a primeiro elemento da lista, né? Que forma P1 e segundo é 0. Então, P1 é 1, P2 é 0. Beleza? Então, segundo isso, aí tu diz, bom, L é essa equação aqui. Então, nessa equação, A é 1, B é menos 1 e C é 0. Beleza? Ok. Então, a equação atrelada a L barra. Então, vamos lá. A equação atrelada a L barra é AX mais BY. A é 1, B é menos 1 e agora A vezes 1 mais B que é menos 1 vezes 0. Então,
eh, logo. Bom, é isso aqui, né? É isso aqui. Ou seja, x menos y igual a quê? A 1. Então, L barra, conclusão, né? L barra tem atrelada, ou é o lugar geométrico, é, usamos melhor essa palavra aqui, né, que é mais usada na literatura, da equação x menos y igual a 1. Pronto? Então, essa linha L barra, né, tem equação igual a x menos y igual a 1. Mas digamos que agora tu queres a equação da linha, né, que passa pelo ponto Q. Passa por aqui. Bom, então tu diz, bom, vamos colocar L barra barra, duas barrinhas, né? Então, aí tu diz, ah, pronto. Esse ponto Q não está, ou seja, oh, tô abusando de notação, de fato que tem essas, atrelada essa lista, 0, 1, né? Beleza. Então, qual é a equação, né? Qual é a equação da linha L barra barra? Bom, eu coloquei lá em vermelho, mas vamos colocar preto já, pronto. Então, essa equação de L barra, né? Ela será uma equação do tipo AX mais BY igual a quê? A Q1 mais B Q2. Quem é A? A é o coeficiente, né, de X da equação L, a que foi dada. Nesse caso, sabemos que é 1. Então, é 1 vezes X e B é menos 1. Então, A é 1, que 1 é 0, né? E B é 1. E, não, sim, não, B é menos 1, né? B é menos 1. Bueno, bom, eu vou colocar aqui para não... E que é 1. Então, nesse caso, a equação seria menos 1. Essa aqui seria a equação, né, atrelada a L barra barra. E assim, né, eu poderia continuar a construir equações de rectas paralelas à equação L, rectas que não sejam coincidentes, porque se são coincidentes, é bobagem. Ok. Então, beleza. Agora, se tu tivesses resolvido esse exercício, né, porque eu assumi o exercício, não resolvi o exercício, estou assumindo, né? Comecei dizendo, é dado uma linha, essa linha tem uma equação, a equação é esta aqui, é dado um ponto fora dessa linha, assumir esse axioma da geometria euclidiana que por P passa uma única linha paralela a L, e então, né, como L barra também está no mesmo plano que L, então L barra deve ser o conjunto solução de alguma equação linear. Eu quero saber qual equação é essa. Então, eu afirmei que a equação, né, atrelada a L barra é esta aqui. Eu afirmei, ok? E aí eu fiz alguns exemplos, mas eu não provei. Você pode provar. Aliás, se tu quiser, pode fazer isso como um exercício. Então, a afirmação. Né? Digamos que tu tens duas linhas. E cada uma dessas linhas não são linhas verticais. Chamo aqui L1
e L2. Né? Estou enxergando, eu estou dizendo, né, que segundo o desenho, L1 e L2 não se intersectam. Y según el diseño son distintas, líneas distintas, las no se intersectan y por tanto son paralelas. El símbolo que iremos usar, né, para descrever isso aí é o seguinte: L1 paralela a L2. Né? E a afirmação é a seguinte, né? Duas rectas distintas e não verticais são paralelas. Eu coloquei aqui distintas, porque se elas fossem iguais, já são paralelas, né? Coincidentes. Então, porque eu vou querer que, bom, duas retas, se são distintas e não verticais, são paralelas, duas rectas distintas e não verticais, são paralelas, se e somente se a inclinação de L1 é igual à inclinação de L2. Mais precisamente, agora usaré símbolos, né, para que fixe melhor na tua cabeça. L1 paralela a L2, si somente si, ML1 igual a ML2. Supondo que esse cara aqui representa a inclinação da primeira linha e esse cara aqui representa a inclinação da segunda linha. Né? Então, essa é uma afirmação de si somente si. Ou seja, se duas linhas são paralelas e não são verticais, então suas inclinações são iguais. E reciprocamente, se tu tens duas linhas, né, distintas e não verticais, né, e a inclinação de uma delas coincide com a inclinação da outra, então as linhas são paralelas não coincidentes. Beleza? Si a linha, toda linha é paralela a si mesma e, portanto, essa afirmação seria óbvia no caso que a recta, o sea, L1 igual a L2, o sea, paralela consigo mesmo. Mas se tu tens duas rectas distintas e elas não são verticais, então elas são paralelas se somente se a inclinação de uma coincide com a inclinação da outra. Beleza? Ok. O poder dessa afirmação, o sea, tu como é que... Ok. Isso implica, então, que se tu tens isso aqui, ó, tu podes usar essa afirmação a teu favor neste caso aqui, ó. Então, duas rectas, né? Duas rectas não verticais se cortam em um único ponto se somente se suas inclinações são diferentes. Então, se tu tens duas rectas que não são verticais, né? E suas inclinações são diferentes, então essas rectas se cortam em um único ponto. E reciprocamente, se tu tens duas rectas que não são verticais, né? E se elas se cortam em um único ponto, então as inclinações de tais linhas são diferentes.
Beleza? Ok? Então, só para deixar registrado, mais precisamente. L3, sí, somente sí. ML distinto de ML4. O que estou falando aqui é o seguinte, olha, esse numeral, esse numeral aí é um símbolo, né, que indica a quantidade de elementos de um conjunto. Então, os conjuntos que estou considerando são duas linhas, beleza? Duas linhas. Uma delas chamei de L3 e a outra chamei de L4. Então, digamos que tu tens duas linhas distintas e tal. Se essas linhas não são verticais, ambas, né? Aí tu analisas as inclinações, ambas as inclinações dessas linhas. Se as inclinações são distintas, então essas rectas, né, se cortam e se cortam em um único ponto. Reciprocamente, se tu tens duas linhas que se cortam em um único ponto, então as inclinações dessas linhas são diferentes. Exercício, vamos lá. As linhas 2x más y igual a 5 y x menos y igual a 0 son paralelas. Bom, então a primeira coisa que tu tem que analisar, se tu vai mexer com inclinações, é verificar que nenhuma dessas linhas sejam verticais. Então, é claro que nenhuma dessas linhas é vertical, né? Porque em ambos os casos, o coeficiente de y é diferente de zero, em ambos os casos. Isso impede, né, que a linha seja vertical. Pronto, então isso aqui é uma linha e não é vertical. Vamos chamar aqui de L1. Eu não quero desenhar, eu quero usar álgebra, né? Para decidir sobre um conceito geométrico, que é o paralelismo entre rectas. Então, eu vou me ajudar da álgebra para inferir uma conclusão geométrica, né? Que está atrelada a duas linhas. Tu me está entendendo o poder da álgebra aqui? Eu não preciso enxergar, eu não preciso desenhar as linhas para inferir para inferir sobre o paralelismo dessas linhas. Basta analisar a inclinação de cada uma dessas linhas para tirar a conclusão de um negócio geométrico. Então, aí está o poder da álgebra. Nesse caso, sobre a geometria. Então, olha só. Então, a inclinação de uma linha, né, impacta sobre a geometria da linha. Então, vamos lá. Vamos chamar isso aqui de L2. Então, quem é a inclinação de L1? Então, para isso, né, uma das opções é ir no mundo funcional. E tu precisaria isolar y. Então, eu teria 5 menos 2x. Nesse caso, a inclinação de L1 é menos 2. Agora, quem, quem é a inclinação de L2? Então, vamos lá. Aí, de novo, né? Isola y. Então, a inclinação de L2 é 1. Como? Agora, como?
ML1 diferente de ML2, então as linhas L1 e L2 não são paralelas. De fato, tais linhas se intersectan, se cortan, né? Em um único ponto. O problema é que o número, né? As inclinações das linhas dizem ao respeito, né? Sobre a geometria das linhas, no sentido de se as linhas são paralelas ou não. Se não são paralelas, elas se cortam em um único ponto. Agora, novamente, vamos ter que usar alguma ferramenta algébrica para decidir qual ponto é esse, porque tudo bem, as M's decidem sobre a geometria, mas não dizem, né, quem é esse ponto em questão. Aí, tu vai ter que usar a ferramenta algébrica. Se esse problema se traduz a sistemas de equações lineares, vamos ver. Sistemas de equações lineares. Então, ¿cómo se ve ese problema, né? ¿Cómo se vería ese problema no, si vamos no mundo dos sistemas de equações lineares? Então, digamos, lá o problema seria assim, 2x más y 2x más y igual a qué? A 5, x menos y igual a 0. A pregunta sería, ¿o sistema acima es consistente? Consistente quiere decir que tiene solución. La pregunta sería esa. Ahí tú dices, opa, son dos líneas. Entonces tú vas en un mundo geométrico, ¿no? Y tú dices, yo tendría que verificar si las líneas asociadas a cada una de esas ecuaciones se cortan o no, ¿no? Si se cortan, es posible que se corten en un único punto o se corten en un número infinito de puntos. En ese caso, L1 igual a L2, mas ese ahí no es un caso, porque se percibe, ¿no?, que las ecuaciones no son equivalentes. Bueno, yo percebo pela experiencia y tal. Ok. Mas então, tu analisa, né, através da álgebra, se essas duas linhas se cortam ou não. E como que como é que tu faz isso? Como essas linhas não são verticais, tu podes falar das inclinações dessas linhas. Então, vimos, né, sem pensar em sistemas lineares, né, que a inclinação de L1 é diferente da inclinação de L2 e, portanto, essas duas linhas se cortam e se cortam em um único ponto. Então, a resposta a esse problema é sim. Sim. De fato, o sistema dado só tem uma única solução. E aí que está o problema, né? Aí tu tem que atacar esse problema de forma algébrica, né? Tu tem que lembrar como que tu resolvias sistemas lineares de tamanho 2 por 2. Nesse caso, é fácil. Não precisa a ferramenta matricial, mas em outros casos, é por isso, né, que eu aproveitei e falei de sistemas de equações lineares de tamanho M por N. M equações com N incógnitas, não necessariamente M2, N2, não, porque podem ser outros sistemas. E também é assim que eu coloquei dois exemplos. Coloquei um exemplo de um problema, né, que pode ser resolvido, né,
a través de un sistema de ecuaciones lineares de tamaño 3 por 3. Fue construido en ese problema de temperatura un sistema que modelaba esse problema. Agora, também coloquei um problema de engenharia, né, de tipo de física, que era equilibrar umas alavancas, né? Colocar pesos, de fato eram 4 pesos, de tal forma que equilibrassem a alavanca. E esse problema também pode ser resolvido, né, de uma forma usando sistemas de equações lineares. A ideia era construir um sistema de equações lineares que modelasse esse problema. E o sistema que foi construído, se não me engano, tinha 3 equações com 4 incógnitas. O sistema em questão era homogêneo e como tinha mais variáveis que equações, o sistema tinha infinitas soluções, né? Todas morando no R4. Então, nesse problema havia, né, infinitos pesos equilibrando a alavanca. Então, nesse caso, né, para descobrir todas essas soluções, no caso da alavanca, aí, bom, também pode ser feito de forma rústica, mas a ideia é que eu queria usar a teoria matricial, né, para resolver sistemas mais grandes, né, no sentido de mais equações, com mais incógnitas. Aqui, mas neste caso aqui, não é tão difícil, né, resolver. Eu acho, né, que tu ensino meio te prepararam para isso também, né. Ok. Então, por último, por fim, né, perpendicularidade, né? De fato, eu vou começar no outro, melhor outro vídeo, né? Porque talvez esse ficou muito longo, né? Fazendo pelos exemplos. Então vamos fechar por aí.